Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Para a gente dar continuidade, nas nossas matérias, hoje eu vou falar com vocês a respeito, dos slides que eu mandei na aula de ontem para vocês, tá? Que é as lesões, as características, a avaliação, dessas lesões por pressão, tá? Essa avaliação, das lesões por pressão, ela tem que ser avaliada, tem que ser feita, durante a realização do curativo, dessas lesões. Então, a cada troca, de curativo, a gente precisa estar fazendo essa avaliação para ver a evolução desse curativo, dessa lesão. E nessa avaliação, a gente deve avaliar o estadiamento, que são os estágios que ela está, a profundidade dessa lesão, o tipo de tecido que apresenta essa lesão, o exudato, que no caso é a mesma coisa das secreções, o tipo de secreção que apresenta, se tem pus, se é sangue, pode ser o sanguinolento, presença de pus com sangue também pode apresentar, se há ou não espaço morto nessa lesão, as bordas também serão avaliadas e também a pele, adjacente, aquela pele que está circundando, que está em volta dessa lesão, tá? Ela também precisa ser avaliada. Referente, o estadiamento, dentro do estágio 1, a pele íntegra, ela vai ser mantida, então dentro dessa lesão por pressão, vai manter a pele íntegra, com o eritema não branqueável, após a remoção da pressão ou com alterações da sensação, temperatura ou consistência, tá? No caso, de pacientes com pele mais escura, no caso, os negros, pode ser observado, uma descoloração nessa região da pele, tá? Nas pessoas mais branquinhas, mais claras, pode apresentar aquela vermelhidão, nesse tecido. E após a retirada, daquela certa pressão, com o tempo ele vai melhorando, não chega a ter uma lesão mais profunda, Se manter essa certa pressão nesse mesmo local, consequentemente vai acontecer um estadiamento, mais grave, tá? No estágio 2, já acontece uma perca, parcial da espessura da pele com a exposição da camada da derme, O leito da lesão, ela é viável, fica mais rosa, ou também pode apresentar na cor vermelha. Vai estar mais úmida, porque acaba rompendo as células, e com isso acaba tendo um extravasamento, de líquido que estão presentes dentro das células. E pode apresentar como uma flectema, ou um exudato seroso, intacto ou rompido. Esse flectema, o flictena, ele é as lesões, com as lesões por pressão com presença de bolha, tá? Aquelas, sabe quando você calça um calçado e ali tá tendo uma fricção, ou tá acontecendo uma certa pressão, e acaba ocasionando, aquelas bolhas, com presença de líquido. Então, essa já aconteceria no segundo estágio, tá? O terceiro, o estágio 3, a perda da espessura total da pele, com a exposição do tecido adiposo, O tecido de granulação e a borda despregada estão frequentemente presentes. Esfacelo e ou escaras podem ser visíveis também nesse tipo de lesão, tá? Essa questão aqui dos esfacelos, é aquelas peles mais soltas, com a presença do cisalhamento, com aquela certa fricção, acaba tendo presença desses esfacelos, tá? No estágio 4, nós vamos ter a perda, da espessura total da pele e também da parte tissular, dessa pele, desse tecido, tegumentar. Possível um comprometimento da fáscia, do músculo, dos ossos, tendão ou dos nervos. Então, aqui a gente já consegue,
verificar uma lesão muito profunda, né? Uma lesão que já a gente consegue observar músculo, né? Tendão, pode ter, né, algum comprometimento até mesmo nos músculos, né, a gente vai conseguir ver os ossos, os tendões, os nervos, né, dependendo do local onde está acontecendo essa lesão por pressão. Esfacela ou escara também pode ser visíveis nesse tipo de estágio, nesse tipo de lesão por pressão, estágio 4, né, bordas despregadas, né, descolamento e ou tunelização ocorrem frequentemente. Essa tunelização é quando a gente olha para a ferida, né, para a lesão, e não consegue ver o fundo dessa lesão. Então, a gente vê que ela está mais interna, que ela está além daquilo que a gente está observando, né? Ela forma um túnel na sua característica, né? Ela forma um túnel e a gente não consegue observar o seu fundo, tá? O seu final. A lesão por pressão não estadiável acontece, né, a perda da pele em sua espessura total e a perda de sular não visível devido à cobertura densa e também de esfacelo ou escara, tá? Então ela tem uma perda total, né, da espessura da pele. A lesão por pressão tissular profunda, a pele ela encontra, né, a pele intacta ou não intacta, com a área vermelha escura, né, persistente, não branqueável, descoloração marrom ou roxa, né, ou separação da epiderme revelando um leito de lesão escuro ou conflictema de sangue, tá? Quando a gente tem aquelas bolinhas de sangue, quando a gente acaba tendo a pressão, né, quem às vezes prende o dedo, né, e acaba apresentando, né, aquelas bolhas de sangue mesmo, aqueles calos de sangue, tá? É essa lesão por pressão tissular, né, profunda. Presente dor, né, e alteração da temperatura do local, tá? Acaba aumentando a temperatura desse local afetado. Lesão por pressão, né, relacionada ao dispositivo médico, né? Pode ser, por exemplo, algum aparelho, né, que está sofrendo uma certa pressão ou alguma fricção, né, naquele local. Então, pode ser esse tipo também, tá? Esses aqui são os tipos de lesão, tá, gente? Vai apresentar, né, hiperemia, que no caso é um aumento, né, uma vermelhidão. Hiperemia das lesões abrasivas mais profundas, tá? Elas podem apresentar de forma mais profunda. Aqui os tipos de tecido. O tipo, né, de tecido vai ser viável. Quais são o que quer dizer essa questão viável? É uma questão, né, que a gente precisa, né? Qual é o tipo de tecido que a gente precisa ter nessa ferida, né, nessa lesão, para uma melhor recuperação, né? Então, os tecidos viáveis é o tecido epitelial, né, que é um novo tecido de coloração róseo ou brilhante, que se desenvolve a partir da borda ou com ilhas, né, na superfície da lesão. Então, são aquelas partes, né, em volta do leito da ferida, né, mais róseo. Isso é sinal, né, que essa lesão, ela está em recuperação, né? Ela está em regeneração, tá? Tecido de granulação é um vermelho vivo ou róseo brilhante, úmida e granular ou vermelho pálido e opaco, né? Observação, a hipergranulação, né, que é o excesso desse tecido de granulação, friável, vermelho e pálido, é considerado como uma condição desfavorável. Então, esse tecido de granulação é aquele tecido que você vê que ele está bem vermelho, quando a gente olha, né, visivelmente, assim, a gente tem algumas pessoas que assustam, né, por não conhecer esse tecido, mas é um tecido muito favorável, né, para a regeneração, para a cicatrização dessas lesões, tá? Então, esse tipo de lesão são as lesões, os tipos de tecidos, né, são os tecidos viáveis, que são necessários para a recuperação dessas lesões. E os tecidos, né, inviáveis, né, são
aqueles esfacelos, né? Com consistência delgada, mucoide, macia, firme ou frouxamente aderida ao leito da lesão, né? Coloração amarela, branca ou acinzentada. Esses esfacelos, tá? Eles são aquele tecido mais amareladinho, normalmente eles ficam mais frouxos, né? Mais soltos, né? Na borda da ferida. Então, eles têm que ser retirados, né? Através do processo de debridamento, porque eles impedem, né, com que esse tecido ele se regenere, com que ele aconteça, né, a cicatrização dessa lesão. E o tecido, né, de necrose é uma consistência dura e seca, né, que é a escara, ou mais amolecida, necrose úmida, de coloração cinza, preta ou marrom, aderida firmemente ao leito ou às bordas da lesão, tá? Então, essa parte da necrose são aqueles tecidos mortos, né, que não há sinais de vida nesse tecido, e ele precisa ser retirado porque ele também impede, né, a generação do tecido novo, o nascimento, né, desse tecido novo, regeneração dessas bordas, né, para assim acontecer o fechamento dessa lesão, tá? Então, esses dois tecidos têm que ser retirados, né, como eles são inviáveis, eles têm que ser retirados dessa lesão, tá? O tipo de exudato. Nós temos o seroso, que é uma consistência fina, aquosa e clara, né, que é aquele clarinho com mais para o lado transparente. O sero sanguinolento, né, que é a consistência fina, aquosa e de coloração avermelhada, ou a cor de rosa. Sanguinolento, consistência espessa, fina e coloração vermelha. Esse sanguinolento é praticamente, né, o sangue puro, né, tá saindo sangue puro nessa ferida, tá? O sero sanguinolento é aquela aguinha com rajas de sangue, tá? O sero purulento, né, que é a consistência semi-espessa, turva e de coloração amarelada ou acastanhada. Esse sero purulento, né, vai estar a secreção serosa, né, no caso o exudato seroso, com pus, presença de pus. E o purulento, que é a consistência espessa de coloração esverdeada, castanhada ou amarelada, tá? É praticamente o pus, né? Somente a saída de pus nessa lesão, tá? E quanto mais esverdeada, acastanhada, mais escura estiver, né, esse pus, essa secreção, maior, né, um indício de maior contaminação, maior infecção, tá? Então tem que estar muito cuidado também essa questão a cor, né? Tem que estar muito atinada a isso. A quantidade de exudato vai ser nenhum ou seco, né? O curativo primário não tem fluido, é seco e pode estar aderido à lesão. É quando ele está bem sequinho e acaba, às vezes, pregando, né, na lesão, tá? Pequeno úmido, é um curativo primário, apresenta pequena quantidade, né, do fluido e secreção. Então, assim, nesse pequeno úmido, você vê que tem pouca presença, né, de secreção. Você vê que está úmida, mas não está aquele exagero, né, de secreção no leito dessa ferida. O exudato, né, moderado a molhado, curativo primário, ele vai apresentar extensivamente, né, molhado, mas não ocorre o extravasamento desse curativo, tá? A frequência de troca é normal para o tipo de curativo. Então, é quando esse molhado, né, moderado a molhado, você vai ver que que está úmido, né, esse curativo, porém não há necessidade de troca imediata, né? Pode aguardar a próxima troca normalmente, tá? E o grândio saturado, né, o curativo apresenta extensivamente molhado, né, e o extravasamento poderá estar ocorrendo, né. Então, assim, nesse aqui o curativo ele já tem que ser trocado, né, de forma mais vezes por dia, e ele vai ter um extravasamento de secreção, né, então aquele curativo, normalmente a gaze, né, ou outro tipo de curativo, né, que possa ser colocado, né, tem que ser
trocado porque você vê que está exacerbado, né? Muito grande volume de secreção, tá? A pele perilesional, né, poderá estar macerada, a troca de curativo é necessária com mais frequência, tá? Para o tipo de curativo que for utilizado. Em relação ao odor, ele vai estar ausente ou presente. Ausente, né, como o próprio nome já se diz, ausência de odor forte, tá? Você vai sentir um odor, né, um mau cheiro, mas não é aquela coisa forte. E presente é odor forte e fétido. Tem algumas lesões que a gente sente o odor de como carne podre. Tem algumas que tem um cheiro muito forte mesmo, um cheiro, né? Na verdade, um odor muito forte, né? Bem fétido mesmo, tá? Em relação, né, à escola de avaliação da intensidade de dor, né, a escala de faces, visual, analógica ou numérica, né? Então, em relação a sem dor, quando não tem a dor nenhuma, né, e a escala de 0. Dor leve de 1 a 2, dor moderada de 3 a 7 e dor forte de 8 a 10. Normalmente a gente pergunta para o paciente, né, de 0 a 10, qual é a nota que você dá à sua dor? E a gente consegue perceber também essas dores, né, do paciente durante ali, o curativo através da sua face, né? O paciente ele vai queixar, ele vai fazer caretas, né, durante esse curativo. E é necessário também a gente perguntar sobre a frequência dessa dor, se ela está sempre presente, se ela está frequente, né, mas dá aquelas pausas, não está acontecendo nunca, né, somente quando faz o curativo. Então a gente precisa, né, ter essa relação de dor, né, frente àquela lesão, tá? O espaço morto. Se presente, né, vai ter a presença de um espaço morto abaixo, né, da pele íntegra, que se chama normalmente loja, né? O túnel é um canal que se aprofunda no leito da ferida, que é o que eu falei com vocês, ele forma um túnel mesmo, a gente não consegue ver o seu fundo, né, o fundo da ferida. E fístula externa, né, que é o canal entre uma víscera e a pele. Descrever a localização e a profundidade em centímetros. Então, normalmente, essa descrição, né, da localização e a profundidade, né, a profundidade mesmo, a gente pode estar relacionando, né, com algum objeto e depois fazer a medição nesse próprio objeto, tá? Se não tiver como a gente fazer a medida, né, diretamente com uma régua, né, ou com a fita métrica, tá? Para não ter a contaminação, a gente usa outros meios, né, para fazer essas medições. As bordas, ela vai estar preservada ou prejudicada, né? A preservada, ela vai estar íntegra, aderida à lesão, coloração clara, contorno definido, regular ou indefinido, tá? Essa questão de regular ou indefinido, né, ou definido, é a questão, né, da forma, ela está mais oval, ela está toda irregular, né, não tem um formato certo, tá? Prejudicada, vai ter uma hiperqueratose, né, não aderida à lesão, vai estar descolada, fibrótica, macerada, necrosada, sangrante, friável, edemaciada ou enrolada, tá? No caso, por exemplo, fibrótica, né, vai estar a presença aquele tecido mais amarelado que eu falei com vocês, tá? Que no caso também, né, é as fibrinas, né, que formam, né, aqueles esfacelos, tá? A pele adjacente, né, ela vai estar também prejudicada ou preservada. Essa pele adjacente é aquela pele que está próximo, né, à lesão principal, tá? É onde a gente está avaliando, né? A gente está avaliando a lesão e próximo a essa lesão que se chama pele adjacente. Ela vai estar preservada, né, quando a pele estiver íntegra e prejudicada quando tiver alteração de sensibilidade em relação à dor, ou pode estar anestesiada aquele local, o paciente ele pode queixar formigamento, né, alguma coceira, né, que no caso é o prurido. Em relação à consistência, ela pode estar edemaciado, né, inchado, vai ter presença de edema, endurecido. A temperatura vai estar quente ou frio. A coloração pode ser pálida ou mais avermelhada. A textura pode estar descamada, ressecada, macerada.
e de integridade, né, que pode apresentar alguma vesícula, bolha ou algum tipo de erosão, tá? Então não é porque a gente está avaliando aquela lesão que ali em volta não possa ter, né, nenhum algum outro tipo de lesão, né? Por exemplo, uma vesícula, né, alguma bolha presente, tá? Isso a gente precisa estar fazendo essa avaliação, né, para a gente estar fazendo as anotações para ver a evolução futura dessas lesões, tá? Eu deixei aqui para vocês algumas fotos, né, relacionadas a algumas lesões por pressão. Nessa primeira foto a gente vê uma lesão de estágio 1, né, ela não tem, não se tem, né, alteração na questão das camadas da pele, né, a gente vê uma vermelhidão, na região a gente vê que tem alguma alteração, mas ainda não tem perda, né, das camadas da pele. Na segunda é o estágio 2, na terceira é o estágio 3 e na quarta já entra o estágio 4, tá? Aí tem outras também, né, outras fotos. Nessa terceira foto, que vem mostrando um tecido mais amarelado, né? Esse aí pode ser um tecido fibrótico, tá? Ou tecido de esfacelos. Ele precisa ser retirado para uma melhor cicatrização. Nessa próxima foto, né, no próximo slide, vem representando, né, uma lesão com presença de necrose, tá? Então, é uma ferida bem extensa na região sacral, tá? Esse tipo de ferida apresenta em pacientes que fica por muito tempo acamado, né, não consegue deambular, no caso, né, caminhar, ou pacientes, né, cadeirantes também pode apresentar esse tipo de lesão. Depois também tem uma outra, né, lesão aí com esse tecido amarelado, né, fibrinas, um tecido fibrótico, que precisa ser retirado para uma melhor cicatrização, né? Nas outras fotos que eu deixei para vocês, as duas últimas, nos dois últimos slides, né, vem apresentando tecido de granulação, que é tecido viável, que é aquele tecido necessário para uma melhor resposta da lesão, tá? Então, nessas últimas duas fotos eu deixei, né, para vocês estarem analisando. O que eu quero que vocês façam? Pega cada foto e faz, né, uma avaliação de cada uma lesão, tá? Qual estágio, o tipo, né, de tecido apresentado, se tem secreção. O odor a gente não vai conseguir, né, fazer, porque o odor a gente só consegue, né, na presença da ferida, né? Então, não conseguimos relacionar a questão de odor, tá? Mas o restante a gente consegue avaliar. E também a questão do tamanho, né? Que teria que estar presente para a gente estar fazendo essa mensuração do tamanho dessas lesões, tá? Enfim, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo, faça essas análises, avalie cada lesão. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, ficam com Deus, bons estudos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.